Este pedacinho, eu preciso falar só uma coisa pro pessoal aqui. Gente, então vamos lá. Nesses 20 minutos que restam, a gente vai voltar na frente de mol. Hã? Não sei, vamos ver. Vamos lá. Ó, os exercícios que a gente vai fazer aqui, eles estão na página número 52, tá? É um rabicozinho da aula de ontem. Vamos ver se a gente consegue terminar eles. O, o 3, então, né? A gente parte para a questão número 3. Já? Então é a 4. Ixi, essa 4 aqui, gente, olha, ela é bem esquisitinha. 4. Ah, eu acho que eu falei, né? Eu coloquei para vocês no grupo, tá, gente, uma lista de mol com bastante questões parecidas com a um, parecidas com a 2, tá bom? Para treinar bastante isso. A questão 4 diz o seguinte: a análise de uma amostra de carbonato de cálcio mostrou que ela contém 34% de cálcio. Ele deu as massas atômicas do cálcio, do oxigênio e do carbono. E aí ele vai fazer algumas perguntas aqui. Ele vai propor algumas afirmativas. Tá? Para quem não sabe, pessoal, a fórmula do cálcio é o CaCO3, se bem que ele coloca aí no texto, né? Tá? Ele coloca aí no texto. E aí, se a gente começar a analisar as alternativas, a gente vai perceber que, embora cada uma delas fale uma coisa, elas estão falando sobre o mesmo tema. Então imagina o seguinte, só um comentário aqui sobre o KCO3. Essa substância, no meio comercial, assim, ela é conhecida como calcário. Calcário. Que é usado para um monte de coisa, fazer mármore, a construção civil usa bastante. O calcário é usado também para produzir cal, enfim. Aí o cara, imagina que você comprou lá uma amostra de calcário. Você comprou uma tonelada de calcário. E você quer saber se aquilo é puro ou não. Só que você tem uma amostra de uma tonelada. Como que eu consigo saber se o que eu comprei ali é puro ou não? Você tem vários jeitos de fazer isso. Uma das formas é descobrir quantos por cento tem de cada elemento químico lá dentro. E foi isso que ele fez. Ele pegou lá a amostra e descobriu que aqui dentro tinha 34% de cálcio. E aí, a partir da quantidade de cálcio que tem lá dentro, ele quer saber se esse. Aí ele tem as proposições, né? A amostra tem grau de pureza 50%. Ou seja, somente metade dali é cálcio, é KCO3. Ou ela é pura, ou não é, enfim. Tá? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisaria fazer é descobrir se isso de fato está ou não puro. Porque se tiver puro, acabou o problema. Se não tiver, eu vou ter que descobrir qual é a porcentagem de pureza. E aí tem um problema aqui, que a gente não tratou isso nunca. Como é que a gente descobre a porcentagem de um elemento dentro de uma coisa? Vamos lá. Eu preciso descobrir, gente, a porcentagem de cálcio no KCO3. Nossa, eu ia escrever KCO3. CaCO3. Vamos lá. Descobri a porcentagem de cálcio no KCO3. O que que eu faço? Primeiro eu vou calcular a massa molar dele, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o procedimento que você precisará fazer toda vez que você quiser saber a porcentagem de um elemento na substância. Ah, quero saber a porcentagem de hidrogênio na água. Ah, quero saber a porcentagem de carbono na glicose. É o mesmo jeito. Você primeiro calcula a massa molar. Então pega lá cálcio 40 mais carbono 16 mais oxigênio 3 vezes. Ah, peraí, confundi. Carbono 12, oxigênio 3 vezes 16. Tá bom?
Aqui deu 100. Tá. 100 o quê? Aí, na verdade, é o que você quiser. Por exemplo, pode ser 100 gramas por mol. Ou pode ser 100 U, se for uma molécula. Agora, olha que interessante. A molécula pesa 100, né? Ou mol, tanto faz, o mol ou a molécula, aqui não importa. Desse 100, quanto é de cálcio? 40. Então, por exemplo, quando eu quero descobrir a porcentagem de um elemento numa molécula, o que que você faz? Você calcula a massa da molécula. Isso é 100%. A porcentagem de cada elemento vai ser X. Nesse caso, o problema ajudou a gente. Por quê? A própria massa da molécula vale 100. Então eu não precisaria nem fazer regra de 3. Por quê? Isso aqui corresponde a 40% de cálcio. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tivesse comprado e tivesse aqui somente KCO3, o resultado da minha análise tinha que dar 40. Deu menos. Se deu menos, é porque tem mais coisa ali. Deve ter uma certa quantidade de coisa a mais, de tal maneira que agora o cálcio representa só 34%. Entenderam? Então aqui dentro não está pura essa amostra. Tem alguma impureza. Tá? Se tem impurezas, agora a gente está com acho que duas alternativas só. Sabe por quê? Ó? Na a pode ser. A B fala que ele tem 48% de oxigênio. Como é que eu sei que essa amostra não tem 48% de oxigênio? Gente, se ela tivesse 48% de oxigênio, ela seria pura. Ela não é pura. Se ela fosse pura, ela teria que ter 40% de cálcio, que ela já não tem. Se ela fosse pura, ela teria que ter 12% de carbono, que ela não tem. E ela teria também 48% de oxigênio. Então, por exemplo, quando ele fala tem 48% de oxigênio e tem 12% de carbono e que é puro, ele está falando a mesma coisa. Fala. Não, não tem como. Não tem como. Se o cara tem uma outra impureza, todas essas porcentagens vão se alterar. Então, por exemplo, se essa outra impureza tivesse carbono, pode ser que o carbono teria aumentado a proporção aqui. Já é outra coisa. É outra coisa. E- Pode falar. Como que eu descobri que tem impureza? Porque se não tivesse impureza, na minha amostra teria que ter 40% de cálcio. Tipo, em cada 100 gramas tem que ter 40. O que ele está me dizendo é que em 100 gramas tem 34. Entendeu? Então tem alguma outra coisa ali que não é cálcio. Essa questão é bem foda. Ela é bem foda. Não, e detalhe, né? A gente só descobriu que o negócio não é puro. Como é que eu descubro que ele é puro? Que, aliás, como é que eu descubro quantos por cento ele não é puro? Eu posso fazer a seguinte regra, ó. Se ele fosse puro, ou seja, se a porcentagem de pureza fosse 100%, quantos por cento seria de cálcio? 40. Então, ó, eu faria assim. Se ele fosse 100% puro, eu teria que ter 40% de cálcio. Quanto tem lá dentro do meu composto? Porque quando eu falo 100% puro, gente, eu estou dizendo o seguinte: 100% KCO3. 100% KCO3. Tá. Quanto eu tenho que ter de KCO3 lá dentro? De tal maneira que a quantidade de cálcio seja 34.
Aqui, ó, tá? 34, gente, é um pouquinho menor que 40. Então, por exemplo, eu já posso excluir a alternativa que fala que a porcentagem de pureza é 50%, tá? Ô, gente, se a porcentagem de pureza fosse 50%, o teor de cálcio teria que ser quanto? 20, tá? Então, eu teria que, por exemplo, se eu fosse chutar, né, uma alternativa que fosse entre 100 e 70, alguma coisa do tipo, assim, tá? Eu acho que tem uma aí de 85, né? Deixa eu ver. É. Se você fizer essa conta, vai dar 85, tá, gente? Essa questão ela é bem, bem difícil de perceber o que tem que fazer. Beleza? 5. O Brasil é pioneiro na utilização de álcool etílico. Suponha que um veículo apresente um consumo de 10 quilômetros por litro na estrada e que tenha percorrido uma distância de 400 quilômetros. Então ele anda 10 quilômetros com 1 litro e ele andou um delta S de 400 quilômetros. Tá bem? Ele vai pedir várias coisas, na verdade, tudo em relação ao álcool. Ele deu a densidade do etanol. Né? Ô, gente, uma coisa que você já tem que se ligar é o seguinte: quando a gente está trabalhando com questões de densidade, sobretudo envolvendo cálculo, se o cara te deu a densidade, você já pode ter certeza que na resolução, ou você vai ter que pegar um volume e passar para massa, ou o contrário. Para que serve densidade? É para relacionar massa a volume. Então, por exemplo, eu posso pegar um certo volume de álcool e descobrir quanto é a massa dele, ou vice-versa, tá? Aí, vamos lá, ele pede quantos litros de combustível, então aqui é tranquilo, né? Gente, se são 10 quilômetros por litro, vezes 1 litro, aliás, por litro, em 400 km, dá um volume V, 40 litros. Tá? Aí depois ele pede numa sequência a massa, depois o número de moléculas e a quantidade de mols. Né? No item A, no item B, a massa, no item B, no item C, a quantidade de moléculas e no item D, o número de mols. Então vamos lá. A massa, gente. A gente vai usar a densidade. Se você gostar de usar a fórmula, usa. Se você gostar de fazer por regra de 3, também funciona, tá? Eu gosto de trabalhar com regra de 3. Uma coisa também importante, tá, gente? Lembrando, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então vamos armar a continha, ó. 0,8 gramas, 1 ml de álcool. A massa M para... Sempre lembrando que a gente precisa estar com as unidades condizentes, né? Eu vou colocar 40 mil, gente. 40 mil ml. Opa, ml. Tá bom? Vai dar 32, né? E aí, evidentemente, essa massa vai dar em gramas. 32, 10 a terceira gramas. 32, 10 a terceira gramas. Ou 32 quilos. Daqui eu passo para mol. E passando de mol, eu passo para moléculas. Gente,
Toda vez que eu vou fazer a partir daqui, a gente precisa da massa molar. Massa molar do etanol. C2H6O. Ó. C2H6O. É a fórmula do álcool. Só que vai dar 46. 46 gramas por mol. Essa é a informação que a gente precisa para fazer os outros dois itens, né? 46 gramas para 1 mol. Ou, se você preferir, 46 gramas para 6, 10 a 23. Na verdade, as duas perguntas trabalham com essa situação, né? Na primeira pergunta, que é o item C, eu vou escrever assim, ó. Ó, eu vou calcular primeiro o número de mols. Ele pediu o número de mols no item D de dado. Mas eu vou calcular primeiro por quê? Porque é mais fácil calcular o número de mols. Tá? Ó, o que eu escrevi? 46 gramas de etanol, 1 mol. 32 mil gramas, N. Tá? O N vai dar 32 mil sobre 46. Tá aqui. 320 vezes 6, 4. E pouco. Tá aproximadamente uns 695 mols. É mol pra caramba, né? É mol pra caramba. Dá uns vírgula aí, tá, gente? Mas vamos comer as vírgulas que fica mais fácil. 695 mols. A gente podia até aproximar para 700, né? Vamos. Vamos aproximar para 700? Pronto. Porque a próxima conta fica mais fácil. Então, a rigor, tá, pessoal? Isso aqui seria a resposta do item D. Agora, por que eu fiz o item D primeiro? Porque do D para o E, do D para o C, é fácil. Eu quero o número de moléculas. Número de moléculas. Lembra que a gente praticou bastante ontem isso? Quando você tem o número de mols e quer saber molécula, o que você faz? Multiplica por 6, 10 a 23. Então, eu quero o número de moléculas, ó. São 700. Ainda vou escrever com potência de 10, tá, ó. 700 mols, ó, mol. Cada mol vale 6, 10 a 23. Tá vendo? Isso é a mesma coisa que isso. 7 vezes 6 dá 42. 10 elevado a 25 molécula. É molécula pra caramba, hein? Tá ali. Tá bom? 45, 42. A questão 6 é uma questão muito curiosa, gente. Ela é uma questão da segunda fase da Unicamp, de muitos anos atrás, que foi criada porque os caras cobraram na primeira fase uma questão e geral errou. E nas respostas aconteceu uma coisa muito curiosa, tá? Era uma questão que falava sobre. Peraí. Era uma questão que falava sobre um composto químico e o cara perguntava lá quanto que ia dar uma determinada quantidade de grãos de arroz. A história contava a história de um menino que foi no laboratório, ele estudava na faculdade e foi no bandejão almoçar. E para falar para os amigos que ele tinha aprendido, ele pegou todos os grãos de arroz do prato, pegou todos os grãos de feijão e montou uma fórmula que era o feijão com arroz. E aí, em dado momento, o vestibular fez uma pergunta e a maioria dos alunos colocou uma resposta absurda. O exercício foi tão falado na época que a Unicamp criou um exercício na segunda fase para falar do que tinha acontecido. E o exercício fala sobre isso. Vamos ler juntos, ó.
Presta atenção no absurdo que aconteceu na questão. Ao corrigir a resposta da questão 8, aquela do arroz com feijão, da primeira fase do vestibular da Unicamp, agora olha o que o cara fala com a maior delicadeza do mundo. A banca de química constatou que um certo número de candidatos não tem ou não tinham ideia da grandeza representada pela unidade mol. Tipo, dizendo assim, os caras não sabem o que é mol. De fundamental importância na química. Resposta, aí veio a história. O que chamou a atenção da banca? Os caras foram fazer um cálculo e apareceu a resposta 210 mols de arroz. Ô, gente, para quem sabe o que é mol, falar 210 mols de arroz já soa estranho. Por que que soa estranho? É arroz para um caralho. Mas, mano, você vai morrer, você vai virar arroz. É 210 vezes 6, 10 a 23 grãos. Nem se a terra fosse um bolo de arroz, ia dar isso aqui. Então, tipo assim, qual é a ironia da questão? O cara estava tão alienado na prova que ele chegou no resultado 210 mols e falou, foda-se. 210. É a mesma coisa assim. Calcule a velocidade. Já viram esse meme do Instagram? Calcule a velocidade de pouso do avião. Dá menos 10. O avião está pousando de costa. Então, tipo assim, o cara olhou para isso e passou. Aí o que a banca fez? Criou uma questão para mostrar o que que é isso. Ele fala assim, item A. Calcule a massa em toneladas de 210 mols de grãos de arroz, admitindo que a massa de um grão de arroz seja 20 miligramas. Então vamos lá. Gente, um grão de arroz, 20 miligramas. Agora, aqui que vem a treta, ó. Se um grão de arroz são 20 miligramas, 210 mols. Porque aí teve gente que errou também na segunda fase. Quando o cara vai colocar 210 mols, é 210 mols, não é 210 grãos. Teve muita gente que colocou 210 grãos. Errou de novo. Né? Isso acontece, né, gente? Vestibular é foda. Você tá ali, você comete esses erros. Tá? Vai dar a massa aqui, ó. Aqui vai dar 2,1, 10 ao quadrado, vezes 6, vezes 2, 10. 2,1 vezes 6 dá 12,6, vezes 2, 25,2. Vai dar 25,2 vezes, agora as potências, 23, 24, 25, 26, 23. Acho que deu 23 mesmo. Confere aí. Gramas. Para passar para tonelada, gente. Depois vocês conferem essa potência aqui. Vamos conferir, vai. Aqui vai ficar 2,1 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 a 23 e 2 vezes 10 a menos 2. É isso mesmo. Conferido. Tá? E para passar para tonelada? Não. Uma tonelada são 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas. Então, ó, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, não é? Mas o quilo não é 1.000 também? Então eu posso escrever que uma tonelada equivale a 10 a sexta. Sabe o que significa isso, gente? Para você passar isso aqui para tonelada, você divide por 10 a sexta. Divide por 1 milhão. Tá? Vai dar 25,2 vezes 10 a 17 toneladas. Tem. Considerando que o consumo de arroz seja de 3 vezes 10 a oitava toneladas por ano, por quantos anos seria possível alimentar a população mundial com esse arroz? Agora é que vem o chocante. Porque assim, você vê um número grande pra caramba. Agora que você percebe quanto é esse tanto de arroz. Vamos lá. Um ano
Gasta quanto de arroz? 3 vezes 10 a oitava tons, toneladas. Que dá 3 10 oitava, dá 300 milhões, né? De toneladas. Seriam 300 milhões de toneladas. X anos, 25,2. 10 a 17. Olha, isso aqui é divisível, né? É divisível. Dá 8,4. Eu acho que vai dar 8,4. Porque 24 dá 8, vai sobrar 1,2, que dá 0,4. Eu acho que é isso, gente. 8,4 e a potenciona lá. 10 a 9 anos. 8,4 bilhão de ano? Mil, milhão, bilhão. É isso. Gente, só uma curiosidade, tá? 8,4 bilhão de ano é metade da idade do universo, tá? A Terra acho que tem uns 5 bilhões. Tudo bem? Voltamos em 30 minutos, tá? E aí, a semana que vem, a gente já começa na frente de segunda-feira, a parte de tabela periódica. Uai, o que aconteceu? Ah.